Oi, gente, tudo bom? Vamos aqui começar a resolução da P3 de 2018 de Física 4. A prova em si, a matéria, ela dá uma assustadinha, vem um pouco, parece um pouco Física 2. Tem onda e tudo mais, as equações aqui com umas caras meio complicadas. Mas assim como as outras físicas, tem muitas das provas antigas que tem o mesmo estilo de questão, que é só seguir um passo a passo assim, que você consegue chegar nas respostas. E antes de começar a resolução, eu queria passar uns negocinhos, porque a questão 1 e a questão 2 vão envolver muito de umas coisas bem parecidas em relação à função da onda. Agora a gente está vendo física quântica, né? E é teorizado que tudo pode funcionar tanto quanto onda como partícula. Então, as coisas vão ser vistas com função de onda, mas ao mesmo tempo podem ter massa como uma partícula. Bom, começando, existem dois jeitos de retratar a função de onda, que é por esse sinalzinho aqui, em função de x apenas, ou um sinalzinho parecido, que é a função em função da posição x, mas também do tempo. E essas duas se relacionam e elas são bem importantes na questão. Antes de tudo mais, vamos começar falando que a relação entre elas pode ser dada assim. A função em função do tempo, ela pode ser dada pela função apenas pela posição, vezes e elevado a menos i, desculpa aqui, só anotar, e T sobre H traço. H traço é aquele mesmo H traço da P2. Ele é uma variação da constante de Planck. Ele é a constante de Planck H dividido por 2π. E essa é a relação. Além disso, a função de onda ela pode ser usada para calcular qual a probabilidade de encontrar uma partícula numa região num determinado instante, porque a função está relacionada com a função densidade e probabilidade de encontrar uma partícula, porque nesse caso existem muitas incertezas. A P3 de Física 4 é uma matéria que trata de muitas incertezas, você não vai ter certeza 100% de encontrar uma partícula naquela região, ela vai dar dentro de um intervalo, a probabilidade de encontrar ela dentro de um intervalo é tal, então essa probabilidade ela pode ser feita pela integral da função do módulo ao quadrado da função, seja ela essa ou essa, de mais infinito e menos infinito, dx vai ser igual a 1. Isso aqui vai cair em alguns exercícios, é bem importante. E se você quiser saber a probabilidade de encontrar entre um intervalo, a probabilidade de x1 ser menor que x ser menor que x2, você só muda, isso vai ser igual a um intervalo com aqui sendo x1 e aqui sendo x2. Em alguns casos pode ser igual a 1 dependendo, porque vai tender ao infinito, vai ficar 0, depende da situação, mas às vezes não a maioria das vezes vai ser diferente de 1. Além disso, a prova vai se tratar muito também da equação de Schrödinger, que relaciona a função da onda com a energia potencial e a energia total do sistema. Só apagando aqui. A equação de Schrödinger é dada por... Desculpa, eu vou só pegar aqui, porque ela é meio difícil de ter na cabeça. Aqui. Menos h traço ao quadrado sobre 2m vezes a segunda derivada da função em x mais u de x, que é o potencial,
vezes a função da onda vai ser igual à energia da onda vezes a função da onda. Essa é a equação para o termo só em função de x. Se for um termo em função do tempo também a equação é um pouquinho diferente, muda isso daqui para casos estacionários. Para os exercícios, a maioria dos exercícios você vai usar essa, mas para os exercícios mais básicos você consegue usar a outra de uma maneira mais simples. Bom, e como é que os exercícios funcionam normalmente? Eles ou te dão a função da onda e pedem para você achar coisa a partir dela, usando essa fórmula ou usando ou o ponto médio da partícula no tempo, ou achando a densidade, a probabilidade de encontrar ela. Ou eles te dão uma situação onde a partícula está com certo potencial e uma certa energia, e você vai achar qual é a função da onda a partir disso. Nesse segundo tipo de exercício, existem 4 casos que a gente tem que saber, são bem importantes. Vou escrever aqui. O primeiro caso é quando o potencial de x ele é igual a mais ou menos infinito e a energia é finita. Nesse caso, a função de onda é sempre igual a zero. Isso porque, pelas características da função da onda, quando a posição tende ao infinito, ela tem que sempre ser igual a zero. E se o potencial já é infinito, isso vai ser igual a zero. As características da função da onda são importantes para a resolução de alguns exercícios. Eu não passei agora, mas estudando vocês vão ver. São bem facilzinhos. A função tem que ser contínua, a derivada tem que ser contínua e tudo mais. O segundo caso é quando o potencial ele é finito, o de x é igual a um zero qualquer, com a energia do sistema sendo menor que o de zero. Nesse caso, a função de onda é dada pela essa equação aqui, a e kx mais b e menos kx, com k igual a raiz de 2m o 0 menos e sobre h traço ao quadrado. Muitas vezes você vai ter que só começar o exercício aplicando isso daqui, às vezes ele vai até te dar, mas você vai ter que colocar para você achar o que é A, o que é B, ou usar isso para confirmar essa equação e tudo mais. Eu vou apagando porque não vai ter muito espaço. O terceiro caso é parecido, é quando o x é igual a um zero, mas o u0 é menor que e. Quando o potencial é menor que a energia do sistema. Desse modo, a equação é bem parecida aqui, só que entra com números complexos. O de x é igual a e kx mais be menos i kx. E o k muda também. K vai ser igual a raiz de 2m. O k muda porque, como isso aqui é menor, essa conta ficaria negativa, certo? Então não pode ter uma raiz negativa. 2m e menos o zero sobre h quadrado. Vai ser muito importante entender também quando tem complexo usar a forma senoidal, que eu já vou passar depois do quarto caso, que o quarto caso também é número complexo. Em alguns exercícios você vai ter que usar a forma sin ou a forma senoidal. Alguns exercícios você vai usar a forma senoidal. E o quarto caso é quando o de x é igual a zero. Nesse caso, a fórmula é igualzinha a essa daqui. Só que o k
ele não vai ter mais a componente o zero, vai ser zero, que vai ser igual a raiz de 2m e sobre h². Bom, esses dois tipos de exercícios, essas duas funções podem ser usadas na forma senoidal, que é a seno de kx mais b cosseno de kx. Você vai ter que usar essas fórmulas umas vezes, porque como eu falei, y, a função da onda quando tende para o infinito é igual a zero, e com números complexos é difícil você zerar alguma coisa, mas com isso aqui você consegue zerar. Fazer algumas... Você vai entender. E só uma outra coisinha que eu queria falar. Rapidinho. Em alguns exercícios você vai ter que saber alguns conceitos sobre estudo de ondas, essas coisas. Por exemplo, o que é esse K, isso daqui, mas eu vou falar mais pra frente. Então, tenta dar uma olhada nas relações entre ondas, a função de comprimento, frequência, essas coisas, porque vai ser importante para alguns exercícios da prova. E vamos começar a resolução.